Senhoras e senhores que nos prestigiam com a grata presença, amigos da academia que nos acompanham pela internet, uma vez que esse debate é transmitido ao vivo, e, ao que sabemos, há alguns grupos de alunos de faculdades, universidades que acompanham as atividades da academia. Nós estamos iniciando mais uma sessão do Seminário Brasil-Brasis, que, ao lado do ciclo de conferências, marca uma das atuações dos 10 programas que a academia oferece ao público do Rio de Janeiro e ao público da internet, né? O ciclo de conferências e o Seminário Brasil-Brasis. O ciclo de conferências é uma reflexão sobre problemas da cultura feita, da cultura instaurada, seja ela a alta cultura, ou sejam as outras manifestações da cultura, inclusive a cultura como recurso hoje. E, ao lado disso, o Brasil-Brasis, que é um seminário específico que se nucleariza numa reflexão sobre aspectos da realidade contemporânea brasileira. Eu quase diria, ele procura focalizar dimensões da cultura fazendo-se no nosso cotidiano, nessa dinâmica que a caracteriza. Nesse atual formato, consiste, como já é de todo sabido, num diálogo entre um acadêmico, no caso o acadêmico Marco Lucchesi, e seus convidados, em torno de um tema escolhido por ele. Marco Lucchesi escolheu como tema para o debate desta noite, desta tarde e noite, um tema que frequenta a mídia com certa assiduidade: a questão do trabalho escravo no Brasil, com o cuidado de acrescentar uma interrogação ao final do sintagma. Portanto, se trata de uma questão aberta. Nós teremos aqui, a seu convite, duas pessoas que entendem do riscado, que entendem desse assunto, que vivem este assunto: Faustino Teixeira e Ricardo Rezende Figueira. A dinâmica dessa apresentação envolve livremente, eu diria quase, porque estamos na Academia Brasileira de Letras, né, ao alvedrio dos participantes, ao arbítrio dos participantes, considerações do acadêmico, que poderão ser mais longas ou mais curtas, poderão ser a seu critério, e essas considerações serão ou não questionadas ou objeto de apreciações paralelas dos demais integrantes. Ou seja, a participação é totalmente livre e é dirigida por quem tem uso da palavra. E, então, eu passo a palavra a Marco Lucchesi, que evidentemente dispensa apresentações. Se eu fosse apresentar o poeta, o filósofo, o historiador, o músico, o erudito, o geógrafo, etc, 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 etc. A relação das obras nos levaria o seminário até às 7h30, no mínimo. E nós temos 1 hora de tempo para isso. Então, eu passo a palavra ao meu querido amigo, irmão, o acadêmico Marco Lucchesi. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos, amigos e amigas do Debate do Brasil, da Academia Brasileira de Letras. Domício, meu caro amigo, que me inventou, me chamou para um momento que, para mim, de fato, é um momento de celebração. E eu aqui só poderia ficar calado porque estou diante de 2 professores meus. É verdade que professores à distância, mais ou menos, mas são 2 universidades onde eu tenho, em seus livros, aprendido muitas questões que me parecem essenciais. Faustino Teixeira, eu tentava explicar se era meu filho, irmão, o primo, em termos de afinidades eletivas. Faustino é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Adeus, eu errei alguma coisa. Ah, sim, obrigado. Não, mas essas eu tenho de cor, né? E pesquisador do CNPq, consultor do ISE, mas é importante que se diga, sobretudo, que o Faustino trabalha, entre outras muitas questões, com o diálogo interreligioso. É justamente isso que constitui, talvez, como dizia um caro amigo matemático, o Biratan D'Ambrosio, que tudo contribui para a paz, desde a resolução de um teorema matemático e a discussão, sobretudo, em tempos selvagens, brutais e incivilizados, como os que correm nestes dias em que
matar em grande ou pequena escala é considerado um dever ideológico, o que é muito estranho. Faustino e eu, nós nos conhecemos justamente quando as duas torres, naquele dia, gêmeas, eram abatidas. E era um momento de grande medo e terror daquilo que se poderia fazer com a paz, ou seja, não fazer o que fosse com a paz. Faustino escreveu diversos livros: Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, Teologia e Pluralismo Religioso, Buscadores de Diálogo, já em seu segundo volume, trabalha com poesia, literatura, mas, sobretudo, acho que o fato mais importante a se dizer a respeito de Faustino é a sua condição de poeta para o diálogo e de poeta para a paz. Esse seria o modo que, se alguém me perguntasse, no momento extremo, um 3x4 que eu tivesse de fazer de Faustino, ou uma acusação boa para que Faustino pudesse subir ainda mais num reino de amor e de afeto, eu diria, poeta do diálogo, não abriria mão disso. Ricardo, o currículo de Faustino é enorme, aqui está sintetizado, e ele dirá por si próprio. Ricardo Rezende, eu conheci sempre, esse mais de longe, mas muito atento, inclusive no noticiário nacional, mas da parte dos heróis, da parte daqueles que não transigem. Ricardo viveu uma importantíssima experiência, conhecida por todos em Rio Maria, a ponto de viver essa experiência e depois trazer a praxis, uma teoria do conhecimento mais ampla, e refletir sobre essa praxis numa tese que depois resultou num livro belíssimo, Pisando Fora da Própria Sombra, pensando a relação do latifúndio, da desutilização da mão de obra no Brasil, e todo um martírio silencioso e profundo de que certa parte importante e nefanda, de uma parte pequena, é verdade, de políticos que vão sempre jogando às calendas um debate sério sobre a dignidade do trabalho no Brasil. Poderia dizer do meu grande entusiasmo, Ricardo Rezende viveu isso até as últimas consequências, deixou o Rio Maria diversíssimas vezes ameaçado e sofrendo atentado. Portanto, temos aqui duas pessoas que se dedicaram, também ele, Ricardo, a uma paz, sobretudo uma paz do Brasil, paz social, sobretudo, que vai constituir talvez o maior ganho da democracia brasileira, a paz social por condições de justiça. Todos aqueles que falam de diálogo, mas não põem a justiça nesse lugar, não estão pensando seriamente em diálogo e democracia. Portanto, Domício, eu passaria, com a permissão do presidente da mesa, a palavra ao meu querido amigo Faustino Teixeira, que abordará um tema de fundo importante que ocorre nesses dias no Brasil. Perfeito, Marco. Antes do Faustino falar, eu cumpro aqui o protocolo, até por dever de ofício, mesmo com a apresentação do Marco. É sempre bom lembrar que Faustino é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, professor do programa de pós-graduação em ciência da religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisador do CNPq, consultor do ISER, assessor no Rio de Janeiro. Dentro de suas linhas de pesquisa, destacam-se 3 temas: teologia das religiões, diálogo interreligioso e mística comparada das religiões. É autor de vários livros, entre os quais Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, Aparecida, Santuário, 2008, Teologia e Pluralismo Religioso, 2012, Buscadores de Diálogo, 2012. Esteve também na organização das seguintes obras: No Limiar do Mistério, Nas Teias da Delicadeza, Sociologia da Religião, O Canto da Unidade, Em torno da Poética de Rumi, Catolicismo Plural, Dinâmicas Contemporâneas, Nos Caminhos da Mística, Religiões e Movimento. O censo de 2010. Com a palavra, então, Faustino Teixeira. É motivo de grande alegria poder estar aqui, nessa prestigiosa academia, e falar sobre um tema tão candente. O meu agradecimento ao acadêmico Domício Proença Filho, que está na coordenação desse seminário, e, em particular, ao acadêmico e amigo querido Marco Lucchesi, que me convidou para estar nessa mesa junto com Ricardo Rezende, parceiro de caminhada e parceiro de esperança. O momento é também propício, quando Cristo Redentor ficou iluminado de azul,
simbolizando a campanha nacional contra o tráfico humano, lançada nesse 28 de julho de 2014. Falar de trabalho escravo no Brasil, ou de trabalho análogo à escravidão, é tocar num tema complexo, que desperta algo sombrio, expressando uma das dores do Brasil. Aqui me recordo de ricas reflexões tecidas a respeito pela escritora e psicanalista Maria Rita Kell, que também participa da Comissão de Verdade. Ela fala na introdução de um de seus livros, 18 crônicas e mais algumas, que o Brasil dói, o Brasil traumatiza. Se há de um lado tantas riquezas e tantas belezas, diversidade e intercomunicação, há por outro traços mais tormentosos, mais violentos, de um Brasil simultaneamente cativante e áspero, acolhedor e cruel. Esse tema doloroso, enquanto reflexo de nossas tristes mazelas sociais, traduz em verdade restos não resolvidos de 350 anos de escravidão, como vem evidenciando as pesquisas de Luiz Felipe de Alencastro, professor titular da Cátedra de História do Brasil na Universidade de Paris-Sorbonne. Como mostrou Alencastro, e cito, desde a abolição do tráfico negreiro em 1831, até a abolição da escravatura, mais de 700 mil africanos chegaram ao país. A escravização desses homens e mulheres era ilegal até mesmo para as leis brasileiras da época, o que ficou ocultado para eles e seus descendentes até 1888, quando terminou a escravidão. Há que reconhecer o crescimento e a afirmação de políticas contra a segregação no Brasil. Mas, infelizmente, a abolição mesmo, de fato, não ganhou status de cidadania, pois ainda vemos por todo canto pessoas jogadas nas ruas, sem trabalho, sendo objeto de discriminação e rejeição, bem como pessoas submetidas a trabalhos forçados ou condições degradantes de trabalho, ou ainda objeto de tráfico desumano. Como assinala Xavier Plassat, o Brasil firma-se como grande exportador de pessoas, principalmente mulheres, exploradas na prostituição nos países de destinação, particularmente na Europa. Em seu discurso, na abertura da Feira do Livro de Frankfurt, em 2013, o escritor Luiz Rufato falou dessa dor de um Brasil que nasceu sob a égide do genocídio dos povos originários, que antes somavam 4 milhões e hoje não passam de 900 mil. O fim da escravidão indígena no Brasil, ocorrida em 1755, não significou a efetiva incorporação dessa população nativa à sociedade nacional. E o descaso permanece, como vem acentuando Dom Erwin Kreutler, presidente do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, nas assembleias recentes da Conferência Nacional dos Bispos. O acirramento da prática de violência contra os povos indígenas entre 2003 e 2010, de acordo com os dados fornecidos pelo CIMI, 499 indígenas do Brasil foram assassinados. O registro também de 463 suicídios de índios Guarani e Kaiowá, cito Dom Erwin, obrigados a viver em acampamentos nas beiras das estradas ou em pequenos espaços retomados no interior das fazendas. São vítimas frequentes de ataques promovidos por pistoleiros e fazendeiros. Há casos recorrentes em que a aldeia é incendiada e líderes são assassinados. O genocídio envolve igualmente os africanos, negros, que até meados do século XIX foram aprisionados e levados à força para o nosso país. Os números falam mais forte. Nada menos que 4.800.000 africanos foram deportados da África para o Brasil, ou seja, 43% do número total, um número bem superior ao dos escravos que foram deportados para os Estados Unidos, em torno de 600.000. Um dado curioso, apontado por Luiz Felipe de Alencastro:
Na cidade do Rio de Janeiro, por volta de 1849, havia 110 mil escravos para uma população de 260 mil habitantes, ou seja, 42%. A abolição da escravatura, em 1888, não veio seguida de uma política que assegurasse a afirmação da cidadania aos ex-cativos. Assistimos, assim, mais de um século depois, ao triste espetáculo de uma impressionante desigualdade racial no Brasil. A grande maioria dos afrodescendentes, como assinala Rufato, continua confinada à base da pirâmide social. Quando se reconhece hoje no Brasil a vigência de situações que reduzem alguém à condição análoga à de escravo, isso deve ser situado dentro desse quadro mais amplo do processo histórico nacional que não conseguiu restringir essa dolorosa diferença, ou dicotomia e outro, como fala Rufato, que acirra os preconceitos e aciona as violências. O outro, o diferente, passa a ser aquele que nos ameaça. A ele recusamos qualquer interlocução criadora. Como indica Rufato, cito, voltamos as costas ao outro, seja ele o imigrante, o pobre, o negro, o indígena, a mulher, o homossexual, como tentativa de nos preservar, esquecendo que assim implodimos a nossa própria condição de existir. Sucumbimos à solidão e ao egoísmo e nos negamos a nós mesmos. Fala-se hoje em nova escravidão, em escravidão contemporânea, tão perversa quanto a anterior, como indica o estudioso Leonardo Sakamoto. Perversa por roubar do ser humano sua liberdade e sua dignidade. No Brasil, ela não se resume à terra de ninguém, que é a região de expansão agrícola amazônica, mas está presente nas carvoarias do Cerrado, nos laranjais e canaviais do interior paulista, em fazendas de frutas e algodão do Nordeste, nas pequenas tecelagens do Brás e Bom Retiro da cidade de São Paulo. Muitos deles, com expectativa de vida inferior a muitos escravizados dos séculos passados, os carvoeiros, os roçadores de pasto ou cortadores de cana do século XXI. E dentre os maiores contingentes desses escravizados modernos, encontram-se os afrodescendentes. As modalidades dessa escravidão variam, envolvendo servidão por dívida, trabalho em condições degradantes, com direitos sonegados, relação de trabalho originada de fraude ou violência, cerceamento do direito de ir e vir, etc. Esses novos escravos vivem em situações degradantes, exilados da vida, estrangeiros em sua própria terra. Em número estimado pela Comissão Pastoral da Terra, chegam a 40 mil pessoas, presentes em vários estados do Brasil, aliciados em bolsões de pobreza, sobretudo no norte e nordeste do país. Estudiosos do tema, como Ricardo Rezende e Leonardo Sakamoto, relatam situações humilhantes, vividas por trabalhadores escravizados, seja nos locais de trabalho ou no tratamento recebido pela polícia militar, quando conseguiam escapar do cerco a que estavam envolvidos. Mudanças positivas começaram a acontecer no Brasil nas 2 últimas décadas, com a criação de mecanismos de fiscalização e combate à escravidão. Deve, porém, ser ressaltado o papel pioneiro de Dom Pedro Casaldáliga, na sua profética Carta Pastoral de 1971, Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio, o primeiro texto público a abordar o tema e situar a realidade dos trabalhadores submetidos a trabalho escravo. Posteriormente, serão criados o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado e o Grupo Móvel de Fiscalização, isso em 1995, com atuação em todo o território nacional. Merece também destaque, no governo Lula, a criação da Secretaria Especial de Direitos Humanos, em 2003, com a presença combativa de Nilmário Miranda. Na última década, como indica Ricardo Rezende, houve um aumento substantivo de operações de fiscalização,
Segundo dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, entre 1995 e 2012, foram resgatados 42.439 trabalhadores em diversas regiões do Brasil. As resistências a esse trabalho de combate e fiscalização ainda são persistentes, como no caso das pressões infelizes da bancada ruralista. Há muito caminho pela frente. Verifica-se com tristeza que as raízes da escravidão ainda perduram, com suas dolorosas sequelas. O trabalho escravo contemporâneo não está dizimado e marca sua presença nas principais cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, sinalizando uma dura contradição de coexistência de tecnologia de ponta com formas ilegais de trabalho ou precarização das relações trabalhistas. Falando sobre a causa indígena, em pronunciamento na 52ª Assembleia Geral da CNBB, em 2014, em maio, Dom Erwin Kreutler, presidente do CIMI, mencionou a presença de nuvens sombrias nos céus, com a presença necrófila de grupos políticos e econômicos anti-indigenistas, ligados aos agronegócios, mineradoras e empreiteiras com apoio e participação do governo brasileiro, num cerrado trabalho de desconstrução dos direitos territoriais dos povos indígenas. Em mensagem enviada pelo Papa Francisco, a 103ª sessão da Organização Internacional do Trabalho, em maio de 2014, o Papa falou desse terrível espectro da escravidão contemporânea. Ele disse: o tráfico de seres humanos, assim como o trabalho forçado e sua redução em escravidão, são um horror e uma praga, um crime contra a humanidade. São exemplos tristes, diz ele, da globalização da indiferença e que bradam aos céus. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, dedicou o tema da Conferência da Fraternidade de 2014 ao tráfico humano. Fraternidade e tráfico humano, captando um tema da atualidade e sublinhando a urgência de uma solução comum para esse grave problema. O Brasil, infelizmente, ainda assume um posto de liderança mundial nesse âmbito da injustiça social. Nesse novo século que começa com crepúsculo e obscuridade, como assinalou Eric Hobsbawm em sua autobiografia, sublinhou Hobsbawm que esse nosso mundo precisa cada vez mais dos historiadores, sobretudo dos historiadores céticos, nesses tempos insatisfatórios. E conclui dizendo: a injustiça social ainda precisa ser denunciada e combatida. O mundo não vai melhorar sozinho. E é nossa tarefa essencial levantar a voz para fazer valer a cidadania de nossos povos e possibilitar o brilho de nossa gente, como diz, e termino, Caetano Veloso. Gente quer comer, gente quer ser feliz, gente quer respirar ar pelo nariz. No coração da mata, gente quer prosseguir, quer durar, quer crescer, gente quer luzir. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Muito obrigado. Depois das palavras de Faustino Teixeira, vamos ouvir Ricardo Rezende Figueira. Ricardo é padre e antropólogo, doutor em Ciências Humanas, com ênfase em Antropologia, professor de Direitos Humanos no Núcleo de Estudos em Políticas Públicas de Direitos Humanos da UFRJ, onde coordena o grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo. Trabalhou por 20 anos no Pará pela Comissão Pastoral da Terra, assessorou lavradores em conflitos pelo uso e posse da terra e em fuga do trabalho escravo. É cofundador do Centro de Justiça Global, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e do movimento Humanos Direitos.
Recebeu, entre outros, o prêmio literário Casa de las Américas, em Havana, pelo livro Pisando Fora da Própria Sombra. Pela defesa dos direitos humanos, recebeu o Human Rights Monitor pela Human Rights Watch, em Nova York, e o Anti-Slavery Award, em Londres. E no Brasil, o Prêmio Amoroso Lima, Prêmio Alceu Amoroso Lima, o Prêmio Direitos Humanos, categoria Erradicação do Trabalho Escravo, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil. A Comenda do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas, do Ministério do Trabalho e Emprego. A Medalha Chico Mendes de Resistência, do Grupo Tortura Nunca Mais. Publicou diversos livros, como Rio, Maria, Canto da Terra e A Justiça do Lobo. Organizou a publicação de diversos livros, como Privação de Liberdade ou Atentado à Dignidade, Escravidão Contemporânea. Atuou na pesquisa e no argumento em documentário como Esse Homem Vai Morrer, de Emílio Melo, e Expedito em Busca de Outros Nortes, documentário de Beto Novaes e Aida Marques, Comitê Rio Maria, MP2. Com a palavra, Ricardo Rezende Figueira. A palavra é sua. Queria agradecer muito a esse convite. É um prazer para mim estar aqui numa casa tão importante, né, a Casa da Literatura. E queria cumprimentar Marco Lucchesi, Domício Proença Filho e meu companheiro de mesa e velho amigo, né, Faustino Luiz. Nós somos amigos há muitos anos. A gente não pode nem falar quantos anos, vão achar que nós somos velhos, né, Dudu? O Dudu terminou citando um verso do Caetano Veloso, não foi, Dudu? E eu me lembrei, nesse momento, de um texto do Steinbeck, que diz, ele no livro As Vinhas da Ira, ele diz: os campos estavam prenhes de frutos, mas nas estradas marchavam homens que morriam de fome. Na verdade, a escravidão, ela se dá por um fato terrível, que é o egoísmo, é o lucro, né? A lógica é a lucrabilidade, né? Eu trato o outro como se fosse menor, desqualifico o outro, quem não é igual, quem é diferente vale menos, e uso o outro. Então, e usa para se obter lucro, né? É uma lógica do lucro. E esse crime da escravidão é antigo, é muito velho, e teve até um período na história, que é a maior parte do período da história, que era considerado, havia uma escravidão chamada legal e uma escravidão chamada ilegal. Convivíamos com duas escravidões. Em determinadas circunstâncias, ela era considerada legal. Em determinadas circunstâncias, ela seria considerada ilegal. A escravidão legal, em geral, estava alicerçada sobre a dívida. A justificativa era a dívida, mas podia ter outras justificativas, né? Como, por exemplo, a religião, a cor da pele, outros fatores poderiam justificar a escravidão, né? Mas se escraviza sempre o outro, não o igual. E a dívida podia ser em função de uma guerra, o vencedor, né, tinha direito de ser reembolsado pelo vencido, né? Ou alguém que estava devendo podia se vender ou vender alguém da família, em geral, durante um período da história, por um tempo determinado. Nós tivemos no nosso continente uma escravidão uma escravidão que não tinha uma temporalidade curta, era uma escravidão que passava de pai para filho, ou de mãe para filho, é uma escravidão de longa duração. Mas naquela escravidão de longa duração, considerada legal,
existia uma escravidão simultaneamente considerada ilegal. Então, por exemplo, havia uma escravidão considerada ilegal que era dos indígenas. E uma escravidão que provocou, por exemplo, a ira e a indignação, no caso brasileiro, do padre Vieira. E um século antes, no México, do Bartolomeu de las Casas. Porque eles se baseavam numa declaração do Papa Paulo III que proibia a escravização do nativo das Américas. Então havia um respaldo bíblico, mas havia também um respaldo de um decreto papal. Essa escravidão ilegal, ela vai atingir índios e não índios. Nós temos um livro fantástico do século XVIII, um livro que o autor era um português, era padre também e advogado, um livro chamado O Etíope, em que ele dizia, bom, em que circunstâncias é possível ter um escravo? Né? Ele partia da premissa que a gente, a pessoa humana, não nasceu para ser escravo, mas em determinadas circunstâncias ele admitia a possibilidade. O argumento principal era a guerra chamada Guerra Justa e declarada entre dois príncipes. E ele então se perguntava, mas o que garante que os negros, os africanos que estão nas Américas, eles são frutos de uma guerra justa declarada? Ele disse, nada. Eles poderão ter sido sequestrados. Então, é pro réu, então que se coloque todos em liberdade. Então, se há uma suspeição da legalidade desta escravização de gente, que se coloque todos em liberdade. Depois, o raciocínio dele, que é muito sofisticado, com muitos argumentos jurídicos e teológicos, ele vai acabar admitindo que, por outro lado, podia ser considerado uma escravização, não exatamente escravização, mas seria um resgate de duas mortes, porque na África, uma vez prisioneira, essa pessoa seria, se alguém não adquirisse, ela teria duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Então, aquele que a resgatasse, porque aí a categoria deixou de ser escravizado para ser resgatado, então essa pessoa seria resgatado e deveria pagar uma indenização pelos custos do seu resgate, da sua salvação. O Dudu citou um fenômeno no século XIX, que foi de 1830 a 1850, que provavelmente 750 mil africanos chegaram à América ilegalmente, porque então era proibido a entrada de escravos no Brasil. Não se podia entrar mais de escravo. E, no entanto, há estimativas de que 750 mil, sob a complacência do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, né, eles, então, tecnicamente, eles deviam estar em liberdade. Era considerado uma escravização ilegal. No século XIX, é claro, ainda com os impulsos do século XVIII, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração de Virgínia, né, do movimento liberal, né, da ideia de liberdade, no século XIX começou a crescer no mundo e no Brasil a ideia da abolição. Então, aquela situação que era considerada um estado normal, né, não se tinha um problema moral diante do fato de se ter um escravo. Né? Da mesma forma que poderia se ter uma empregada doméstica ou um empregado para fazer outra atividade, se podia ter um escravo. Não havia uma questão moral nesse fato, mas começou a ter um movimento em prol da liberdade. É evidente que havia também razões econômicas, né, razões imperiais e tudo, mas havia também uma questão ética, religiosa e liberal. Né? Os Quakers, por exemplo, dos Estados Unidos, lutavam pela liberdade em nome de Deus, em nome da Bíblia, a liberdade das pessoas. Então, houve um movimento. E esse movimento, pela libertação, ele também reconhecia que havia uma escravização ilegal. E havia uma proposta, aí nós temos
um acadêmico, né, Joaquim Nabuco, ele dizia, não tem que haver abolição. Ele defendia a abolição, mas ele dizia, a abolição tem que ser acompanhada por uma reforma agrária, por mudança nas estruturas sociais e econômicas. Basta acabar com a abolição, é preciso acabar com a obra da escravidão. É verdade. Ele foi muito brilhante, né, o Joaquim Nabuco, na sua defesa da liberdade. Mas o fenômeno não era só nacional. Se a gente pega a questão do Congo belga, no final do século XIX, né, do final do século XIX para o século XX, se fala em 10 milhões de pessoas assassinadas num projeto econômico do rei da Bélgica que tinha transformado o Congo numa fazenda dele, numa propriedade privada. Nem era propriedade do Estado belga, era dele, do rei, mas em nome da filantropia, que era a categoria empregada na época, né? Então, em nome do processo civilizatório, para levar o crescimento, a democracia, a liberdade ao Congo, ele transformou o povo do Congo em escravo pessoal. E foram assassinados em torno de, se fala em 10 milhões. Foi um crime comparável com o do Hitler. Ora, é muito interessante que, antes da academia se preocupar com essa questão, quem vai se preocupar é a literatura. Então, nós temos romances que falam sobre essa história do Congo belga. Nós vamos ter, na literatura, por exemplo, Ferreira de Castro, né, no livro A Selva, por exemplo, né? Nós temos uma preocupação com a escravização ilegal. Antes de se falar aqui, na academia, o Euclides da Cunha estava falando, o Ferreira de Castro estava falando desse problema. Nós temos também, na esfera dos depoimentos, tem um livro muito interessante, que é do Tomás Davat, Memória de um Colono do Brasil, com a introdução do... pai do Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda, com a introdução do Sérgio Buarque de Holanda, um depoimento de um colono suíço que estava sendo submetido àquilo que ele próprio reconhecia como uma escravização, e ele dizia que era pior do que a dos negros, porque o negro tinha um valor, o negro tinha um custo, então ele tinha que ser mantido vivo. Então, que era a escravização dos brancos e dos suíços, numa fazenda de um senador liberal que defendia o trabalho livre, que era o senador Vergueiro. Então, Tomás Davat, que conseguiu escapar, volta para a Suíça e escreve um belíssimo livro, que é um livro de testemunho. Ele fala dele próprio, do seu grupo, da sua experiência, e propõe políticas públicas de superação do problema. Sobre o rei Leopoldo, tem o livro do Adam Rothschild, o livro chama O Fantasma do Rei Leopoldo, uma história de cobiça, terror e heroísmo na África colonial. A literatura, ela trata disso em diversos momentos, tratou ao longo dos anos, e eu citei, por exemplo, o livro do John Steinbeck, As Vinhas da Ira, em que ele trata de uma questão gravíssima, que foi o deslocamento em função da concentração das terras, o deslocamento de parcelas de população faminta, desesperada, de Oklahoma para a Califórnia, e na Califórnia foram submetidos ao trabalho escravo. Ele descreve o sistema de endividamento das pessoas, mas nós vamos ter outros autores, né? Temos autores no Brasil, como Jesuíno Ramos, por exemplo, quando fala da guerra dos seringueiros na Amazônia, como outros autores, como o Jorge Okubaro, que escreve uma espécie de história da sua família, num livro chamado O Súdito. Nós temos também, na literatura latino-americana, José Eustáquio Rivera, com La Voragine, por exemplo, ou na literatura latino-americana de Isabel Allende, La Isla Barro El Mar.
do Vargas Llosa, um livro também recente, El Sueño del Celta, que fala, inclusive, do rei Leopoldo, da história do Congo e depois do Peru e do Brasil. Então, há uma literatura. E a universidade e a sociedade em geral finalmente acordou. Mas acordou só nos anos 90 do século XX. Demorou muitíssimo para considerar o crime que estava acontecendo. Um crime que conseguiu alcançar patamares terríveis em alguns momentos especiais. E nós poderíamos enumerá-los. Por exemplo, a coleta do caucho, da borracha vegetal na Amazônia, no final do século XIX, no início do século XX, uma tragédia. Depois, esse problema retorna no período da Segunda Guerra Mundial, e aí o governo brasileiro é corresponsável, influenciado pelo governo americano e pelos aliados que precisavam da borracha vegetal. Então, se suscita um movimento dos chamados soldados da borracha, né? Pessoas que seriam patriotas, que iriam, né, colher a borracha vegetal em nome do Brasil, em nome do patriotismo, e ficariam ricos, e eles foram submetidos à escravização, né, lá na Amazônia. Eu diria que foi o segundo ápice do período pós-republicano ou pós-abolicionista. O terceiro momento, de novo, com uma responsabilidade do governo federal, o movimento que foi eclodido a partir da década de 60, final dos anos 60, com a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e a decisão de integrar a Amazônia, era o discurso governamental da época, ao Brasil. Integrar para não entregar, era o slogan, integrar a Amazônia ao Brasil, para não entregá-lo à comunidade internacional, em função das discussões sobre o meio ambiente, etc. E esse período, esse terceiro momento, eu experimentei, porque eu estava na Amazônia, né? Então, durante 20 anos, eu presenciei, fui testemunha de algo terrível. Os maiores empreendimentos de capital financeiro e industrial se deslocaram para a Amazônia e utilizaram da mão de obra que hoje é reconhecidamente proclamada como escravização, ou trabalho escravo, ou, se a gente usa o termo empregado pelo Código Penal, trabalho análogo de escravo, como prevê o artigo 149. Mas a Constituição abandonou essa categoria de trabalho análogo de escravo e chama de trabalho escravo. Né? A mudança, o projeto de emenda constitucional chama de simplesmente trabalho escravo este fenômeno. Teve um período, então, que a literatura falava sozinha. Teve um momento, por exemplo, na literatura, eu poderia lembrar, né, o José Aldran, que lá em 1946 publicou Entre os Sertanejos e Índios do Norte, o bispo Dom Domingos Carreiro, e José Aldran denunciando a utilização da mão de obra escrava indígena. A academia tem muitos pudores, a academia fica com dúvidas, como é que você vai denominar corretamente, né, a palavra, né? Mas a palavra já estava sendo utilizada pela imprensa e pela literatura, né? Eles davam um nome escravo a essa relação. Nós tivemos... Quando eu estou falando academia, desculpa, não é Academia Brasileira de Letras, esqueci, é verdade, é um perigo isso. A Academia de Letras estava usando... A Academia Brasileira de Letras estava utilizando. A academia universitária é que não estava empregando essa categoria. E, aliás, até hoje ainda tem setores que têm muita reserva quanto à utilização do termo, né? No entanto, teve um momento, então, de desconhecimento, sociedade civil, Estado, desconhecendo o fenômeno, mas, a partir dos anos 90, tem uma mudança. A partir dos anos 90, o próprio presidente da República, em uma entrevista radiofônica, vai reconhecer que há o problema, isso em 1995. Fernando Henrique Cardoso ele vai reconhecer e vai agradecer, inclusive, um setor da igreja que fazia denúncia, que era a Comissão Pastoral da Terra, pelas denúncias. Então, é um reconhecimento público. 3 anos antes,
Em Genebra, na ONU, o embaixador do Brasil na ONU, na época, Celso Amorim, ele também vai reconhecer que havia o crime, a existência do crime no Brasil, mas as medidas mais eficientes, de fato, vão se dar a partir de 2003. Em 2003, então, nós vamos ter mudanças mais substanciais, e muitas mudanças se deram. Então, hoje há um cadastro, por exemplo, das empresas que cometem um crime. Você encontra no site do Ministério do Trabalho e Emprego, de 6 em 6 meses é atualizada a relação dos empreendimentos que foram flagrados utilizando mão de obra escrava. Existem ações de fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que infelizmente diminuiu, tem menos gente fiscalizando, houve uma redução agora, mais recentemente, mas os auditores fiscais, num trabalho corajoso, né, têm libertado trabalhadores, inclusive no Rio de Janeiro, ano passado, por exemplo, dentro da cidade do Rio de Janeiro, em quatro lugares diferentes dentro da cidade do Rio de Janeiro, foram libertados os trabalhadores da construção civil, né? E também na área rural houve libertação de trabalhadores. Então, no Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, com as suas ações por dano moral coletivo, porque o Ministério do Trabalho e Emprego compreende que aquele crime não é contra só aquele trabalhador, contra aquele grupo trabalhador, é uma ofensa contra o país, é uma vergonha ao país. Então, há uma condenação, muitas vezes consegue uma condenação por dano moral coletivo. E então, tem algumas ações que têm obtido sucesso. Por exemplo, há também um pacto contra o trabalho escravo, que envolve grandes empresas, que é fruto de um trabalho de investigação com apoio da OIT, da Repórter Brasil. O Leonardo Sakamoto participou. E tem uma outra novidade, que é legislativa. A primeira novidade se deu em 2003, quando se definiu o que era escravização de pessoas, o que era trabalho escravo, porque a abolição da escravatura diz que estava abolida a escravidão, mas não disse o que era escravidão. Depois o Código Penal, na década de 40, disse que era o crime análogo ao trabalho escravo, mas não disse o que era trabalho escravo. Em função disso, o Poder Judiciário não condenava ninguém porque dizia que não sabia o que era trabalho escravo, ou condenava muito raramente, né? No entanto, em 2003, houve uma definição. E aí houve também uma definição que foi revolucionária. E o Brasil ficou na ponta das discussões. Porque o que é considerado escravização hoje de pessoas, eu estou usando a palavra escravização porque os abolicionistas do século XIX, inclusive o Joaquim Nabuco, se recusavam a chamar as pessoas de escravo, porque diziam que todo mundo nasce livre, as pessoas são escravizadas. Então, politicamente era considerado, no século XIX, incorreto utilizar a categoria escravo. Não, essa categoria era proibida no meio dos defensores da abolição. Então, agora, a ideia é que a escravização das pessoas não é apenas uma retenção da liberdade, é uma atentado à dignidade humana. Então, tudo aquilo que ofende a dignidade, profundamente a dignidade do trabalhador, é considerado uma ação escravocrata. Por isso, o trabalho degradante é considerado trabalho escravo. Por isso, o trabalho exaustivo, que leva até a morte do trabalhador, também é considerado trabalho escravo. E alguns da área jurídica utilizam muito um filósofo, que é Kant, que o José Cláudio, por exemplo, utiliza, né, como uma justificativa desse argumento, né? Kant diz que pessoa não tem valor, pessoa tem dignidade. Coisa tem valor, você pode dar preço para coisa, mas para gente não tem preço, né? Gente tem dignidade, gente tem uma qualidade que é distinta da coisa, né? Então, nós estamos, me parece, em determinados aspectos, demos passos, estamos melhores. Acabou de haver uma reunião em Genebra para discutir de novo este tema, e lá eles chamam especialmente de trabalho forçado. As propostas brasileiras foram
foram abraçados por 33 países das Américas, com unanimidade, e elas foram aprovadas na Organização Internacional do Trabalho. Então, nós vamos ter novidades a respeito desse tema, né, nos próximos dias. Provavelmente a OIT vai publicar este novo documento, que é extremamente importante quanto àquilo que eles chamam de trabalho forçado. Mas o crime persiste, né, e, em geral, está ligado ao tráfico, né, e é um tema candente. Recentemente, entre 2012 e 2013, nós tivemos diversas proclamações a respeito do assunto. Nós tivemos, por exemplo, um discurso do Barack Obama dizendo que o verdadeiro nome do tráfico humano era escravidão. Nós tivemos diversas manifestações, inclusive citadas pelo Faustino Luiz, do Papa Francisco, né? Ele, em diversos momentos, ele falou sobre o assunto e apontou a razão do problema. Ele diz que o problema era o lucro fácil, é o egoísmo que faz continuar o tráfico de pessoas, a escravatura mais extensa nesse século XXI. Ele utiliza a categoria tráfico humano e escravatura como, se não forem sinônimas, muito próximas, né? Porque, em geral, o tráfico está ligado à escravização das pessoas. E o Papa Francisco vai dizer que isso ofende, né, uma capacidade humana, que é a capacidade de criar, de trabalhar e de ter dignidade. Volta ao tema da dignidade. Teve uma novela também recentemente que falou do tema, no ano passado. Então, a gente está com um problema candente, um problema que, infelizmente, não é um problema nacional. O Brasil não está entre os países que têm maior número de escravização. O Brasil está entre os países que têm maior informação sobre o problema. Um dos países que tem mais estudos sobre o assunto, mais pesquisas e mais propostas de políticas públicas, né? A gente, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem um grupo de pesquisa de trabalho escravo contemporâneo, tem algumas pessoas aqui entre nós que participam, que promovem uma reunião anual para discutir e refletir sobre esse assunto e produz, né, livro, produz artigos, né, e vem pesquisadores do Brasil e do exterior para refletir sobre esse assunto. É um fenômeno que está presente na Índia, na China, na África, na Ásia, no primeiro mundo, está nos Estados Unidos, está na Alemanha, está na França. É um problema internacional, né? Talvez a diferença é que nós aqui reconhecemos o problema. E nós reconhecemos num sentido também mais largo, mais extenso do que é reconhecido em outros países, né? Mas por que não é resolvido o problema ainda, né? Talvez faltam ainda medidas mais estruturais, né? Mais estruturais que atinjam a raiz desse egoísmo de concentração de renda, de concentração de poder, de concentração de terra, né? Sem mexer nessas raízes mais profundas, né, é muito difícil. Enquanto houver bolsões de pessoas pobres no mundo, nós teremos pessoas facilmente vulneráveis ao aliciamento, ao tráfico humano e à escravização. Muito obrigado. Só uma pergunta, então, específica para o Padre Ricardo, que eu me lembro de ter assistido a uma palestra em que ele fazia uma espécie de balanço das questões atuais em relação ao legislativo. E como eu tive a alegria, se eu entendi bem, de participar de Humanos Direitos e vi um pouquinho de perto algum debate a respeito disso, eu gostaria, se pudesse dizer alguma coisa, como está hoje a questão desse eterno adiamento, desse purismo jurídico puramente vazio, que nem interesse jurídico tem, mas que tem lá no Congresso, infelizmente, uma demarche dramática para colocar de novo e postergar para as calendas esse processo de debate. Desde 92, tem uma proposta que ela mexer na Constituição brasileira. A Constituição brasileira tem um artigo que diz o seguinte: quem cultiva planta psicotrópica perde a propriedade. Aí a discussão que surgiu em 92, lá na Procuradoria-Geral da República, na época do Dr. Aristides Junqueira,
quem cultiva planta psicotrópica ou utiliza o trabalho análogo de escravo, que agora virou escravo, tirou a palavra análogo, perde a propriedade. Então, era ampliar esse artigo constitucional. Quando foi para o Congresso, todos os parlamentares eram contra a escravização de pessoas, todos, mas não aprovavam a lei. Buscaram pretextos e essa coisa foi adiada, até esse ano. Finalmente, este ano, depois de tantas questões, tantas discussões, nós tivemos aprovado o projeto de emenda constitucional que prevê a perda da propriedade de quem utiliza a mão de obra escrava. Mas a bancada ruralista, agora, na hora de regularizar a lei, diz, bom, mas nós temos que, então, redefinir o que é trabalho escravo. Então, agora nós estamos vivendo um impasse que é a discussão, eles estão querendo mexer no artigo 149, que foi definido pelo mesmo Congresso em 2003, porque eles dizem que não é suficientemente claro. No Supremo, isso já foi pacificado. Tem clareza, né? Tem já experiências, já tem sentenças, não é algo que esteja obscuro, mas eles querem mexer, né? E então agora a gente vive um momento muito tenso, né? O processo eleitoral atrasou um pouco, mas a meta da bancada ruralista, e com apoio, porque a bancada ruralista talvez seja o maior partido do Brasil, né? Porque ele tem gente em todos os partidos você encontra representantes dessa bancada. E essa bancada, ela vai tentar, se ela mexer no artigo 149, ela pode esvaziar e dificultar o trabalho de erradicação do trabalho escravo no Brasil, né? Que o projeto é erradicar o trabalho escravo, né? Não é só combater, é erradicar. Para erradicar, né, nós deveríamos avançar nos direitos, não retroceder nos direitos, porque a noção dos direitos humanos ela deve ser sempre adiante, nunca para trás, né? É um contrassenso diminuir direitos. Os direitos têm que se ampliar, não diminuir. Mas há uma tendência neste momento no Congresso de redefinir o artigo. Então, um dos grupos que abraçou essa causa, né, o Marco Lucchesi apontou, o Movimento Humanos e Direitos, ele esteve diversas vezes no Congresso, com outras organizações, né, como a Repórter Brasil, Justiça Global, a Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego, procuradores do trabalho, juízes federais, juízes do trabalho, para tentar empurrar a PEC e ela ser aprovada. E ela foi aprovada. Agora é impedir, essa é a grande questão, impedir que haja um retrocesso no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. E a gente teme, porque, em geral, o Congresso tem sido muito conservador, né? Ele não tem favorecido o direito, né? Mas ele tem sido perigoso nessa esfera. E uma das razões, me parece, é porque muitos congressistas também se envolveram com crime. Então, em muitos casos de libertação de trabalhadores, se deu em unidades de produção de congressistas. Mas tem outros que não foram denunciados como escravocracia ou coisa parecida, mas seus financiadores, sim. Porque, se a gente pega, por exemplo, a história dos bolivianos em São Paulo, né, são as grandes marcas que a gente vai encontrar nos shoppings ou nas lojas mais luxuosas do Brasil. Essas empresas que vendem roupas caríssimas, em grande parte, elas estão envolvidas com um trabalho, além de ilegal, de trabalhador em situação de escravidão, na fabricação dessas roupas. Então, na cadeia de produção e comercialização, o produto vem da mão de obra escrava, né? E aí empresas como Zara, por exemplo, que foi denunciado no crime no Brasil, na Argentina, na Espanha, e está lá na China também. Quer dizer, são empresas transnacionais que se envolvem dessa forma. Então, pagam centavos por uma roupa e depois vão vender essa mesma roupa por R$400, R$500.
né? Esse é um desafio enorme, e acho também que tem que ter uma governança internacional para enfrentamento do problema. Porque se a gente anda pela cidade do Rio de Janeiro e encontra um guarda-chuva sendo vendido por R$5, como é possível que um guarda-chuva pode ser produzido por R$5 lá na China? Ali tem pano, tem metal, tem mão de obra, tem transporte, né, atlântico. E como é que chega por R$5? Entendeu? Quer dizer, se é vendido por R$2 ou por R$5, significa que provavelmente o custo dele lá deve ser centavos. Agora, como é possível isso? Então, é uma relação, quer dizer, se um país controla e impede a mão de obra escrava, o outro que não controla pode destruir o comércio do outro país, ou a indústria do outro país, porque é uma concorrência desleal, porque aquele que é escravocrata, ele não paga imposto, ele não paga 13º, ele não paga férias, ele só nega impostos. Então, é um crime acompanhado por muitos crimes, não é um crime único. É um conjunto de crimes, e normalmente não é feito por uma pessoa, é uma quadrilha. Então, é uma quadrilha cometendo um coletivo de crimes. Né? Então, é dramática a situação. Né? Agora, tem que ser uma atividade nacional e tem que ser uma atividade internacional de enfrentamento deste crime. Então, as decisões da OIT, e espero que os países, né, ratifiquem, espero que o Brasil seja o primeiro país a ratificar, que o Congresso não demora 10 anos, 15 anos, 20 anos para ratificar, inclusive porque foi uma proposta brasileira, né, mas que isso seja ratificado internacionalmente e comece a ter uma regulação das relações de trabalho. Né? Gente tem dignidade, né? Excelente, Ricardo. Acho que essa segunda parte, para nós, era muito importante, porque aprendemos hoje uma série de questões que você sempre gosta de lembrar disso, que o trabalho escravo pode estar no vizinho de apartamento, pode estar, sobretudo, em alguns países também que eu gostaria de sublinhar, do Oriente Médio, né? E, inclusive países bastante desenvolvidos no Oriente Médio, com uma escravidão absolutamente clara, trazendo gente do Oriente mais distante, e uma vez entrando em certos países que agora não é o caso de citar, de fato é quase irreversível, não é? E, bom, Domício, se o presidente me permitisse apenas uma breve consideração, já encerrando, se você quiser, agradecendo a presença de todos, mas assim, lembrar algumas coisinhas que eu também fui pontuando, né? No Código de Hammurabi, eu me lembrei agora, na tradução de Emmanuel Buzon, ele faz justamente essa distinção, não é? Do avilum, que era aquele que era senhor de suas próprias constâncias e características, mas na escravidão de dívidas ele se tornava muscenum. Esse muscenum deu depois pelo árabe, depois italiano, chegou até o Brasil, chamado o mesquinho, que guardava ainda essa ideia de infeliz, que é uma palavra antiquíssima, portanto, que já estava no Código de Hammurabi, embora, uma vez as dívidas prontas, a escravidão cessava. Não é? Isso era interessante. Outra figura lembrada era o Padre Vieira. E o Padre Vieira, ao contrário do que dizem apressadíssimos manuais daqueles que não se aprofundam, temos aqui um especialista também em Vieira, que é o Nélio, é o fato de que Vieira tem, sobre a escravidão, a pele vermelha e negra, Vieira tem ensaios, sermões de uma grande contundência. Sobre a escravidão indígena, óbvio, não se vai considerar, mas é preciso que a historiografia também reconsidere, nesse continente de Vieira, algumas situações muito importantes que a gente pode utilizar até hoje, como nos sermões, por exemplo, do Rosário. Há grandes partes dedicadas a esse aspecto que era importante. Mas, com a permissão do Domício, eu gostaria hoje de fazer agora, num caráter pessoal, mas muito próximo a todos, que hoje, infelizmente, ontem, aliás, faz 1 ano do sequestro do meu querido amigo Paulo Dall'Oglio. Eu não podia não tratar disso, e serei muito breve, mas para que não haja dúvidas, né, o Faustino conhece, nós fizemos algumas intermediações num momento específico com o governo brasileiro, que mereceu, aliás, da minha parte, recentemente, um grande elogio por suas decisões externas. Lamentavelmente, esse fato não foi feito quando a Síria ainda estava na iminência de entrar
O nome dele é Paulo Dall'Oglio, um jesuíta que trabalhou e trabalha, esperamos ainda, para o diálogo. E fez mais ou menos assim, como o Faustino e o Ricardo, que um pouco o resumem, e é por isso que eu sou levado a falar brevemente dele, a trabalhar o diálogo. E esse diálogo interreligioso e a partir da justiça. Foi com Paulo que, no deserto da Síria, eu compreendi qual era a significação e a beleza, não só da tradição sunita, como da tradição xiita, no sentido de um reclamar de justiça. E aqui não se entra em questões menores, aqui estamos pautando em questões altas. Paulo cria, no meio do deserto da Síria, que foi onde eu o conheci, uma pequena comunidade chamada Der Marmus al-Habashi. Faustino conhece muito bem tudo isso. E lá Paulo colocava judeus, cristãos e muçulmanos, mas não num mix pós-moderno, sem qualquer consistência, para que seja apenas o politicamente correto vazio, sem calor humano. Não, com as diferenças postas, mas não como um impedimento. Essa perspectiva identitária, quando ela é levada ao extremo, ela se torna fascista, extremamente fascista. E Paulo colocava assim, o que era muito curioso, na sexta-feira, uma oração especial, ele é jesuíta, para os muçulmanos que iam a Meca. Lia bastante, comentava o Antigo Testamento e os salmos judaicos. E, naturalmente, tentava compreender, e o Faustino é, entre outras coisas, um dos mestres, não só no Brasil, da teologia das religiões, que é um dos fatos muito candentes para os tempos atuais. Paulo, portanto, escreveu alguns livros admiráveis, já estou terminando o elogio, como Esperança no Islã, e estudou profundamente o hebraico, e foi expulso por Assad, o que é um grande elogio, assim como o padre Ricardo, por isso que eu dizia, era uma espécie, não é, de uma síntese que me obriga a dizer. Igualmente, o padre Ricardo colocou, como vocês viram aqui, sem medo de dar nomes e datas e situações, enfrentando perigos de vida e atentados no próprio corpo. Paulo conseguiu libertar muita gente do cativeiro. Vocês procurarem na internet, vão ver cenas absolutamente fascinantes. E ele decidiu, depois de ter sido expulso da Síria, voltar pelo Kurdistão e ir diretamente a Raqqa, a cidade de Raqqa, onde está aquilo que a própria Al-Qaeda considera radical, que é o grupo ISIS ou ISIL. Nesse caso, o padre Paulo foi, desde então, faz um ano já, sequestrado, o que é, para todos nós, uma espécie de derrota. Derrota do diálogo em tempos esses candentes que não me fazem mais reconhecer como ser humano pertencente ao planeta Terra, porque ninguém tem direito de matar. Ninguém, não há circunstância ou atenuante que me diga que se possa matar. Em pequena escala, a varejo, ou num atacado, cumprindo situações. Não, isso é abominável. É nesse momento que faz falta uma pessoa como o padre Paulo, porque não tem razões de Estado, nem demandas ideológicas. Nesse livro sobre o qual o Faustino escreveu, A Cólera e a Luz, que é um livro belíssimo, Paulo muitas vezes se perguntava se devia ou não pegar em armas. Claro que a formação dele o impedia de pegar em armas, mas todas as três grandes religiões abrâmicas, ou então mosaicas, não é, falam do direito da defesa. Mas o direito da defesa, numa escala planetária como a nossa, não se pode passar ao largo como estamos, com parcialidades que são escabrosas e envergonham o direito humano. É um outro tipo de escravidão, apartheid, que não tem cor, mas talvez pode ter língua, e que não trabalha para a ideia de um diálogo de paz e de fraternidade, mesmo onde ele parecia impossível. Eu dizia a Paulo, padre Paulo, não vá. O meu egoísmo, a minha vontade de amigo, não se aventure. E ele diz assim, não, mas chega um momento em que é preciso ir até Jerusalém. Eu, nessa chave, lamentando hoje esse 1 ano da perda de padre Paulo Dall'Oglio, vivo ou não vivo, não é? Mas de alguém que cumpriu uma missão, de alguém que realizou em olhos mesquinhos, em olhos como esse que o padre Ricardo Rezende estava lembrando, e aqui já termino, ele talvez foi derrotado, mas que derrota luminosa, não é? Quem sabe se no Oriente Médio interno do Brasil e do Oriente Médio externo, por assim dizer, entre metáfora e geografia, nós tivéssemos pessoas com a mesma coragem, padre Ricardo Rezende, que levou para a academia, e não foi simples de levar para a academia isso tudo, porque não havia categorias suficientes, que apenas a praxis,
era capaz de dar para criar uma episteme mais consolidada, com o próprio seu sangue, e, ao mesmo tempo, o trabalho que o Faustino Teixeira faz na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um trabalho de grande beleza. Eu acho que, em vez de chamar facções que denigrem o campo de batalha hoje, eu não vou entrar em questões, mas as minhas questões são públicas, mas não é aqui o caso de as relatar, absolutamente não é, mas que se eu visse, por exemplo, o trabalho de Faustino Teixeira, que ele falasse sobre o conflito hoje, que acontece não apenas nas vísceras no Brasil, mas nas vísceras do mundo, com o Prêmio Nobel da Paz chancelando toda alguma coisa que realmente machuca a nossa condição humana. Se o presidente, já terminei, volta agora a palavra, né, Domício? E agradecendo da minha parte particular, não é a academia, agora sou eu. Muito obrigado, Dudu, pela sua participação. Obrigado, Dick, posso chamar assim também? Dudu e Dick, eu estou invejoso, eu quero entrar também nessa faixa de onda e agradecer de coração, emocionado pela beleza que vocês foram portadores, porque essa academia, a respeito da qual você falava e Domingos fazia diferença, é uma academia que precisa ter vontades, sinergias profundas, para não terminar como um grande, como se chama, um grande centrão, né? Uma bancada ruralista intelectual, no sentido de práticas éticas questionáveis, né? E sem entusiasmo e sem compromisso, porque nós não estamos para servir a burocracia, mas para servir a humanidade. Nesse caso, ela se chama Brasil, mas podia ter outros nomes. A academia se associa às palavras do Marco, de agradecimento a Faustino, a Ricardo, ao padre Ricardo e ao Faustino, ao professor, aos dois amigos de Marco Lucchesi, que aqui nos iluminaram. O Faustino, se me permitem, falou com números, traçou um retrato de um Brasil velado, áspero, cruel, que nem sempre tem a necessária visibilidade, acentuou o processo discriminatório que assola a sociedade brasileira contemporânea, destacou o esforço de superação que vem sendo desenvolvido. Nessa direção, ele assinalou o desempenho da CNBB e a palavra do Papa Francisco na direção do resgate da cidadania. Padre Ricardo apontou a razão primeira da escravidão, o uso do outro para a obtenção do lucro. Isso ficou muito claro. Perpassou aspectos do processo da escravidão ao longo da história, e destacou o papel da literatura, que me chamou bastante atenção, o papel da literatura como denúncia em vários lugares do mundo. E assinalou que só nos anos 60 a sociedade brasileira despertou para o problema. Lembrou vários episódios da escravização e nos acenou com a esperança, com a atual situação, o atual enfrentamento do problema, que se deve, basicamente, ao esforço de pessoas como Ricardo, como Faustino, como Marco e outros que se dedicam a essa luta. E me ficou bastante claro, quando ele tocou no problema da legislação relacionada com a questão, que tem razão a literatura nas palavras do nosso Rubem Fonseca. E com essa frase eu termino essas observações, mas antes quero convidar a todos para o próximo seminário, que será a língua portuguesa e o poder. A língua portuguesa e o poder. Os palestrantes serão o acadêmico Alberto da Costa e Silva, seus convidados Nelson Melo e Souza e Felipe Fortuna. Isso será no dia 14 de agosto, quinta-feira, às 17h30. No dia 7 do mesmo mês, teremos aqui uma homenagem ao centenário em vida do acadêmico Evaristo de Moraes Filho. Essa academia que tem levado aqui alguns trancos das parcas, né? Aquela que corta, né? Sabe que as três parcas, uma fia, a outra... Não, uma tece, a outra... uma fia, a outra tece e a última corta. Essa última tem aprontado algumas trapaças para a academia, levou 3 dos nossos companheiros, como todos sabem, Ivan Junqueira, João Baldo, Ariano Suassuna, né? Então, mas em contrapartida, no dia 7,
nós festejaremos os 100 anos do jurista Evaristo de Moraes Filho. Estão convidados para aparecer aqui. Os acadêmicos que participarão da mesa serão Eduardo Portela, Cândido Mendes, José Murilo de Carvalho, com a coordenação do Alberto Venâncio Filho. Volto à frase de Rubem Fonseca, a propósito de como andam as coisas no Congresso. Nada temos a temer, senão as palavras. Muito obrigado.